Fala galera, meu nome é Thales Ezequiel, esse é o canal Trade Invest. No vídeo de hoje quero mostrar para vocês algumas estratégias para vocês estarem fazendo suas operações no day trade aí, mini índice, no mini dólar, no forex. Vamos lá, a primeira estratégia é utilizando o suporte e a resistência. O suporte ele é formado por fundos, tá? E a resistência ela é formada de topos. Por exemplo, aqui nesse caso, ó, a gente tem uma resistência aqui, ó, vários topos aqui nessa região, e aqui a gente tem alguns pontos. Então a gente poderia estar marcando aqui uma resistência até interessante aqui, ó, e aqui a gente tem um suporte. Aqui vocês podem ver que tem alguns pontos aqui que ele chega a dar uma falso rompimento aqui na resistência, falso rompimento aqui no suporte, tá? Tanto o suporte quanto a resistência, ele é caracterizado na região, tá galera? Ele não é uma linha exatamente reta, igual aqui, ó. Vocês podem ver que nesse ponto aqui da resistência, tá bem alinhado aqui. Porém, aqui rompeu um pouco, mas mesmo assim é uma região de resistência. Do mesmo jeito aqui no suporte, ó. Tá bem alinhado aqui esses dois toques aqui. Aqui já dá uma leve rompida, mas mesmo assim continua sendo uma região de suporte, ó. Como que funciona essa estratégia de suporte e resistência? Normalmente, para se finalizar o suporte ou a resistência, a gente tem que ter pelo menos um fundo ou um topo. Aqui no caso dessa resistência, ó, quando eu já tivesse esses dois pavis aqui, você já poderia estar marcando a sua linha horizontal aqui, como a resistência. E aqui até é bem interessante porque tem duas possibilidades, ó. Você pode estar já posicionando a sua ordem de venda aqui e esperando o gráfico vir tocar aqui e já retrair. Ou você pode estar esperando o gráfico vir, olha, veio, rompeu aqui com essa vela de alta e depois desceu. Aí teve essa vela de baixa aqui, confirmando a resistência e confirmando a reversão aqui. Aí você poderia estar fazendo a entrada aqui a mercado no momento que a vela toca aqui, ó, na linha, você poderia estar fazendo a sua entrada. E aqui no suporte, ó, nesse toque aqui ele já fez um fundo, o gráfico começaria a descer, você já poderia ter marcado aqui a sua linha de suporte, e quando ele tocasse aqui, você poderia ou já ter deixado a sua ordem de compra aqui, ou você ter aguardado um pouco mais, a vela ia dar uma retraída, na hora que nascesse essa vela de alta aqui, que ela começasse a romper, você realizasse a compra a mercado. Então essa é a estratégia de suporte e resistência. Primeiro você identifica o seu suporte e a sua resistência, depois você pode estar posicionando a ordem e esperando o toque ali no suporte da sua resistência, ou você pode estar aguardando a confirmação ali daquela resistência e daquele suporte. A segunda estratégia é o topo duplo ou fundo duplo, tá galera? Aqui nesse exemplo, vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem aqui dois topos, tá? Bem semelhantes. Topo duplo é uma figura que representa a baixa no mercado, tá? Normalmente quando aparece um topo duplo, significa que provavelmente o mercado tende a cair, igual aqui. No caso, se fosse um fundo duplo, se um desenho mais ou menos assim, seria que um sinal de reversão, se o mercado está em queda, ele estaria revertendo para alta. Aqui você poderia estar marcando aqui a sua linha horizontal nesse primeiro topo aqui. Você está entrando aqui com uma ordem de venda já nesse segundo topo, como se fosse uma resistência. Ou você também poderia estar, como ele formou aqui, ó, esse V, você poderia estar marcando aqui esse suporte, tá? Esperar confirmar a queda, a reversão, ele romper aqui esse suporte. Na hora que ele vinsse aqui fazer esse movimento de pullback, tá? Aí você realizaria a venda. Podem ver que, ó, que aí aqui fez um topo duplo, que significa baixa. Ele fez aqui, rompeu esse suporte, fez o pullback aqui, ó. Tá? Vou estar explicando o que é pullback, tá? E aí ele desceu bastante, seria uma ótima venda. Então essa é a segunda estratégia, topo duplo e fundo duplo. O fundo duplo seria basicamente a mesma lógica, porém, em vez do mercado tender a cair, ele ia tender a subir. Bom, a terceira estratégia é o pullback. A gente tem aqui uma resistência, tem um suporte aqui, e aí o mercado está se movimentando aqui dentro desse canal, e aí ele vem e rompe esse suporte. Quando ele rompe esse suporte se transforma em resistência. Aqui se torna outro canal. Quando ele vem
fazer o toque aqui nessa resistência, esse é o movimento de pullback, ó. Ele estava em movimento de descida, rompeu o suporte, e essa puxada aqui é o que nós chamamos de pullback. Quando acontecer esse rompimento aqui do suporte ou da resistência, você já pode estar posicionando sua ordem de venda aqui, tá? Bem nessa linha aqui da resistência, ou você espera ela tocar, para ver se ela não vai voltar, porque pode acontecer também dela vir aqui fazer esse movimento de falso pullback e ela retornar aqui direto no canal. Pode esperar ela confirmar aqui, ó, que ela tocou, deu uma leve, um falso rompimento, retraiu e teve essa vela de baixa aqui. Quando ela tiver essa vela de baixa, você pode entrar vendido aqui. Esse é o pullback. Ele pode acontecer tanto no suporte ou quanto na resistência. Aqui, ó, vou ter um exemplo aqui para vocês do pullback aqui na resistência. Ó, a gente tinha aqui essa resistência aqui, ó, 2 topos, tá? Tinha aqui esse suporte aqui. O mercado veio, rompeu essa resistência, aí fez aquele movimento de puxada, tocou e foi o pullback, ó. O interessante aqui seria você já ter deixado sua ordem de compra posicionada, beleza? Porque ele não chegou a voltar aqui e tocar 2 vezes. Ele já veio, tocou e já fez o pullback. Então essa é a nossa terceira estratégia. A quarta estratégia é usando a ferramenta Fibonacci. Eu gosto muito de utilizar a Fibonacci até para fazer confluências. A Fibonacci a gente vai pegar uma levada, um movimento de alta ou de baixa, pega, traça, no movimento de alta a gente pega do topo até o início da subida dele aqui, ó. E aí a gente, quando você traça a Fibonacci, fica essas regiões 38.2, 50 e 61.8. As melhores regiões são a de 50 e de 61.8. Podem ver aqui, ó, a gente traçou a Fibonacci nessa levada de alta. O mercado veio, ele deu uma leve retraída aqui na região de 50, mas ele continuou descendo, tocou na região de 61.8 e aí sim nessa região o mercado respeitou e começou a subir. Ó. Teria sido uma boa entrada aqui, você já ter deixado a posição, uma ordem de compra, ou esperar ela confirmar aqui o retorno com essa vela de alta e entrar com uma compra mercado. A gente pode fazer um movimento de baixa também, o intuito é o mesmo. Uma linha de tendência de baixa aqui, a gente pega uma levada, ó, fundo aqui, a extremidade do fundo, até o início dessa queda aqui, ó. Você pode ver que as velas começaram a subir aqui, se tornou esse fundo, a gente traçou, ele veio e tocou na região de 50 aqui e respeitou. Ele veio e tocou novamente na região de 50, respeitou novamente. Aí ele veio e tocou na região de 50, respeitou, que ele estava até meio lateral. Veio e tocou na região de 61.8. E aí ele respeitou, legal. Então essa é a nossa quarta estratégia, é Fibonacci. Para você traçar Fibonacci numa levada de baixa, você tem que pegar a extremidade do fundo até o início da descida. Para você pegar numa levada de alta, tem que pegar aqui, ó, da extremidade do topo até o início da subida. E a nossa quinta e última estratégia é usando as LTAs e as LTBs, que são as linhas de tendência de alta e as linhas de tendência de baixa. E aqui, ó, esse dia aqui, o mercado já começou, deu uma leve subida e já começou a cair. Você já poderia ter traçado aqui uma LTB, tem dois topos aqui. Para você traçar uma LTB, você vai fazer a marcação da linha nos topos, que são topos descendentes, um topo mais baixo que o outro. E aqui nesse terceiro toque, você já poderia ter entrado aqui com uma ordem de venda. Pode ver que o mercado respeitou bem aqui. E aqui foi um movimento de queda bem bacana. Aí para a gente traçar a LTA, a gente vai traçar a linha nos fundos, tá? São fundos ascendentes, que caracterizam a nossa linha de tendência de alta. Vou pegar aqui, poderia ter traçado aqui, ó, esses 2 primeiros fundos aqui. Pode ver, era só esperar ali, fazer o toque aqui, ou esperar a confirmação aqui da vela de alta, tá? Podia entrar com uma ordem de compra aqui. Pode ver que aqui tem uma micro LTA aqui também, daí para você estar marcando, ó, marcar isso aqui nesses 2 pontos. E nesse terceiro toque você entraria com uma ordem de compra. Também dá para você usar as confluências, tá, galera? Ó, que aqui você marcou essa LTA aqui, deixou traçado. Você poderia ter marcado aqui, ó, quando se criou esse fundo, você ter marcado aqui esse suporte, ó, que aí teria a confluência, tá, da LTA com o suporte, que aí te daria mais confiança, mais segurança para você entrar com uma ordem de compra aqui, ó. Ia ser uma excelente compra. Então é isso, galera. Essas são as 5 estratégias que eu tinha para passar para vocês fazerem suas operações aí de day trade. É bacana vocês fazerem a confluência dessas estratégias,
confluência é você estar traçando suporte e resistência, traçando uma LTA, uma LTB, traçando a Fibonacci, todas ao mesmo tempo ali, para te dar mais segurança para você realizar a sua entrada. Lembrando que são estratégias que têm um alto índice de assertividade, mas não são 100% assertivas, né? Que às vezes pode você fazer sua análise, traçar seu suporte, sua resistência, e mesmo assim o mercado não respeitar aquela região, respeitar aquela figura gráfica. Por isso que é interessante você estar conciliando uma boa estratégia, tá? Ou essas estratégias com um bom gerenciamento. Confere lá no meu canal, tem um vídeo lá sobre gerenciamento de risco. Vai ser muito importante você conciliar esse vídeo com o vídeo de gerenciamento de risco. Bom, por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí se ficou alguma dúvida e até a próxima. Valeu!